O Banco Central alertou para uma piora no cenário de inflação e isso consta da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária. De acordo com o banco, o cenário externo é um fator importante, mas outro fator importante são incentivos ao consumo e daí vem o alerta. Diferença de expectativas entre o que o mercado acredita e o que o governo acha. Confira. Diante desse cenário, o Copom afirma que é necessária uma restrição monetária maior e mais duradoura. Apesar disso, o BC tinha decidido cortar a Selic em 0,25 ponto percentual na semana passada. Na ata da mais recente reunião, o Copom ligou a possibilidade de novas reduções nos juros a uma melhora nas projeções de inflação, algo que para os diretores da autarquia não está no horizonte. Segundo eles, o cenário para os preços piorou, tanto para este ano quanto para 2027 e 2028. O Banco Central aponta para a guerra no Oriente Médio, o El Niño e a desancoragem nas expectativas como alguns dos principais riscos, mas também vê estímulos ao consumo e a falta de esforço na contenção fiscal do governo pesando contra o combate inflacionário. Nesse aspecto, a autarquia cita a perda de energia no esforço de reformas estruturais de disciplina fiscal, o aumento de crédito direcionado e incerteza sobre a estabilização da dívida pública como fatores negativos. Desde o começo do ano, o governo já injetou quase 190 bilhões de reais em programas, subsídios e reforços orçamentários, e não há sinais de que o Planalto vá segurar a mão. O governo deve enviar uma proposta ao Congresso com um reajuste no teto dos microempreendedores individuais até esta quarta-feira. A Câmara já analisa um texto sobre o assunto, que passou por comissão especial e poderia ter uma votação direta no plenário. A matéria leva o limite dos MEIs para 130 mil reais, podendo causar o impacto de 50 bilhões de reais em renúncia fiscal, segundo a Fazenda. No entanto, o presidente da Casa, Hugo Mota, quer levar a medida do governo para o colegiado. Com isso, o relator do grupo, Jorge Guetem, do Republicanos, vai tentar construir um texto de entendimento. O deputado indicou que deve propor um teto de 134 mil reais para os MEIs e ampliou a defesa da atualização do enquadramento do Simples Nacional, mas o governo resiste. Tatiana, essa questão que a gente trata às vezes na gíria como uma bomba que está armada aí para depois das eleições, vamos dizer, quando ela vier, ninguém vai poder dizer que não tinha sido avisado. Mas qual é o tamanho dela? O tamanho dela está, assim, a questão por exemplo, da ampliação do MEI, né, do limite do MEI, é bastante expressivo, porque para você ter uma ideia, o tamanho de gasto tributário, que são essas isenções tributárias, orçados no orçamento desse ano, é na monta aí dos 650 bilhões de reais, sendo que o maior deles é justamente o Simples. Não é que se gasta ou se deixa de arrecadar pouco com o Simples. O Simples é a maior subvenção dentro desse total de subvenções de 650 bilhões de reais. E aí a sugestão é pegar e ampliar o que já se gasta com Simples e que não é pouco, entre Simples, crédito, subsídios, subvenções para agronegócio e agroindústria e Zona Franca de Manaus, você alcança quase os 50% desses 650 bilhões. Então, você vai acrescentar ainda maior subvenção em cima disso, fica bastante complicado. Quando você vai fazer uma conta, o que realmente a gente precisa? A gente precisa estabilizar a dívida, a relação da dívida pública com o PIB, que foi um ponto ressaltado na ata do Banco Central. Para a política monetária, a questão das incertezas, das dúvidas em relação aí o quanto a capacidade de estabilizar a relação da dívida pública com o PIB. Para a gente estabilizar a dívida pública com o PIB, considerando aí a dívida pública no patamar que ela está agora, em 80%. Já nas minhas contas, pensando aí num crescimento econômico ao redor de 2% e queda da Selic, né? Não a Selic nesse patamar de 15%, porque aí a conta explode. Num patamar aí mais próximo de 10%, seria necessário 2,5% de superávit primário. Só que hoje a gente tem o déficit no resultado primário. Até
maio, o resultado primário era deficitário em quase 1% do PIB. Então, o tamanho do rombo que a gente tem que cobrir aí para conseguir estabilizar a dívida PIB, que é o objetivo final aí para transmitir essa sensação de solvência, de solvência das contas públicas, é de 3,5% do PIB. Isso dá aí uma montante, considerando aí um PIB de 13 bilhões, de 450 bilhões de reais. Esse que é a minha forma de fazer a conta. Não vou fazer a conta por quanto que eles já estão gastando a mais e o que eles estão contratando para frente. Eu vou fazer a conta do que a gente tem hoje e do que a gente precisa para estabilizar a dívida PIB. Isso dá uns 450 bilhões nas minhas contas. Thaís, antes de eu passar a palavra para a Jussara e ver como é que isso está sendo visto na esfera política lá em Brasília, que é o que ela faz, repórter política, eu queria ver a tua avaliação dos prazos dessa bomba. William, o Banco Central está tentando, de alguma forma, a economia brasileira tem respondido, né, mesmo com juros muito altos, como está agora, caminhando para se manter alto por mais tempo, com o governo jogando esse dinheiro todo na praça e criando essa quantidade de subsídios, principalmente para crédito, o governo vai dando um extra de oxigênio para a economia e o PIB vai crescendo, continua crescendo acima da sua capacidade. Em algum momento, os economistas, colegas da Tatiana, vêm dizendo que maio, junho do ano que vem, o governo não consegue mais manter essa ciranda girar. Então, portanto, a gente teria um encontro maio, junho do ano que vem. Como a economia é feita de expectativas, se o próprio governo sinalizasse algum ajuste que gostaria de fazer, né, não necessariamente fazendo o ajuste imediatamente, mas sinalizando qual é o seu plano, a expectativa já poderia mudar, mesmo que com alguma desconfiança. Mas Lula provavelmente vai querer manter ali um plano de cometer estelionato eleitoral, né? Porque ele vai ser obrigado a retirar tudo que ele colocou agora, a não ser que ele queira que o câmbio vá para 7. Aqui não é alarmismo e nem a gente está dizendo aqui que o mundo vai acabar. Não vai acabar. A economia brasileira tem sido resiliente, resistente, apesar de todos esses chacoalhões. A conta que a gente vai pagar, além dessa que a Tatiana coloca, é que para financiar essa dívida desse tamanho, a gente vai conviver com juros altos por muito tempo. E aí não depende do Banco Central. O Banco Central está tentando esticar a corda um pouquinho, suavizar o efeito dos juros diante de um repique inflacionário para não prejudicar demais o crescimento econômico, porque não adianta ele sozinho achar que vai curar o paciente. As taxas de juros futuros até 2036, ou seja, daqui a 10 anos, continuam em 14%. Por mais de uma década ainda para frente. Jussara, vamos ao lado político. Evidentemente, não é novidade para ninguém, modo eleitoral, completamente modo eleitoral, tudo em função da eleição. Essa farra, não vejo outra palavra para descrever, e vou adjetivar, essa farra irresponsável, que tem como único objetivo ganhar a eleição, custe o que custar, e nós estamos falando de custo, ok. Não vamos ouvir candidatos dizendo, se eu for eleito, aguardem porque eu vou dar um jeito nisso. Você ouviu a conta que a Tatiana fez, um ajuste de 450 bi, isso não está no horizonte de candidato algum. Agora, isso é o que está para o público. O que você tem ouvido nos bastidores, Jussara, em termos do peso que uma bomba dessas prenuncia para uma eventual reeleição do Lula, por exemplo? Olha, os técnicos da economia demonstram preocupação, mas não é uma hora que técnicos da economia, da fazenda, estão sendo ouvidos. Não é a hora, inclusive estão silenciados. A história agora é palanque eleitoral. Nos últimos, desde dia 20 de maio, o presidente Lula tem feito um anúncio por dia, viajado um estado a cada 4 dias para fazer esses anúncios, porque é o palanque eleitoral. E ele tem um prazo, ele quer correr com isso até o dia 4 de julho. Então,
que se dane neste momento, dizendo isso, se vem alerta como dizem, dos adultos na sala preocupados com as contas numa eventual reeleição. Não é momento disso, é garantir a eleição. E aí, para tratar também de como a oposição tem visto isso, a equipe de Flávio Bolsonaro, que é o pré-candidato do PL, tem dito o seguinte: essa melhora que o presidente Lula teve nas pesquisas eleitorais, eles não consideram isso apenas na conta do caso do Banco Master, eles consideram também nesse volume de anúncios que Lula tem feito. Mas eles falam, em 4 de julho, por causa da trava eleitoral, né, ele vai parar de fazer isso. A grande questão é que a oposição já captou esse discurso, desses riscos colocados pela gastança do governo neste momento. E aí, a equipe de Flávio Bolsonaro já enxergou nisso uma possibilidade de enfrentar o presidente Lula nessa campanha, justamente indo pela questão da economia. Mas, sinceramente, para te responder e devolver, William, não é a hora que ninguém está sendo ouvido. Aqueles que podem falar desses riscos a partir do ano que vem, com todos esses anúncios, com toda essa aceleração de anúncios, não estão sendo ouvidos agora, porque a questão agora é a reeleição do Lula e pronto. E aí, quando o Lula determina, é isso que é feito. Tatiana, as considerações que o Banco Central fez a respeito do estado da economia levam em consideração, sobretudo, a questão da inflação. E aí o Banco Central coloca pontos de interrogação. A gente tratou até aqui, nesse segmento do programa, que é a participação da expansão dos gastos e do incentivo ao consumo nisso. Mas o outro são fatores que ninguém aqui no Brasil controla. Como é que estão as suas contas em relação ao comportamento da inflação para o horizonte da eleição? Olha, é complicado, porque foi o ponto que você ressaltou. Tem uma parte da pressão inflacionária que é por conta da alta do preço do petróleo, que é por conta dessa incerteza do acordo ou não, do fim do conflito, do Golfo Pérsico, abertura do Estreito de Hormuz ou não. Isso é uma pressão que ele não consegue controlar. E isso, independente do Banco Central conseguir controlar ou não, ela vira preços. Ela cristaliza numa alta de preços. A gente viu isso de janeiro a maio, uma parte quando você pega ali os preços mais vinculados a petróleo, porque petróleo não só combustível, mas plásticos e todos os derivados químicos. Quando você pega toda essa parte dentro da inflação desses produtos, você já vê uma alta, já vê uma aceleração mais relevante desses preços. Só que ainda, quando você olha numa linha do tempo, por exemplo, em 2022, na guerra da Ucrânia, também você teve ali uma pressão não tão duradoura quanto essa, o que deixa mais preocupante, mas você também teve uma pressão do preço do petróleo. E ali, a inflação dos derivados de preço de petróleo, comparando com o que já apareceu no IPCA de janeiro a maio, a inflação lá foi bem maior do que o que já apareceu nos preços. Então, isso quer dizer que ainda tem mais inflação para acontecer. Então, daqui até a eleição, o que eu vejo é a aceleração inflacionária. É uma inflação salgada. Pode não acelerar, a gente está aí no patamar do 0,50, a inflação de maio ficou em 0,50, que não é compatível com a meta, é muito acima da meta de 3%, é acima do teto da banda de flutuação de 4,5%, mas assim, o brasileiro já viu coisas piores, né? A inflação em 2022, ela bateu lá 10%. Então, eu vejo uma inflação que fica nesse 0,50, sobe ali para um 0,60, fica nessa flutuação que é uma inflação salgada. E que o Banco Central, ele tem que ter muito tato na comunicação para tentar conter o máximo que ele pode as expectativas de inflação, para elas não se contaminarem com essa inflação que vai vir por conta desse preço do petróleo mais alto. A gente começou o ano com petróleo a 65. Hoje ele caiu, mas ele ainda é na casa dos $80 o barril. Isso é bastante pressão inflacionária.